muitas pessoas me perguntam, né, vendo essas pragas de gafanhoto na África, né, no Paraguai, na Argentina, a gente vê essas doenças agora novas surgindo, né? Também pelo cenário que a gente está vivendo mundial, né? Então muita gente acaba se perguntando se nós estaríamos, né, vivendo esse tal de apocalipse que a Bíblia fala, né? Então eu separei algumas passagens da Bíblia para a gente poder refletir. Eu acho que sim, nós estamos vivendo, né, nesse período que a Bíblia fala de últimos dias, né, de período do fim dos tempos. Tenho até algumas expectativas, né, para quando vai acontecer alguns eventos bíblicos, como a volta de Cristo, por exemplo, né? Então eu preparei algum material, vou apresentar para vocês. Acredito que um vídeo não será suficiente, acho que terei de fazer mais de um vídeo, né? Não sei se o conteúdo vai ficar muito longo. Então eu queria começar falando de uma passagem que é Isaías 46, do versículo 8 ao 10, tá? Eu vou só ler o texto que está destacado aí em laranja, né? Que ele é o seguinte: lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Agora o destaque, que desde o princípio, essa palavra princípio, ela no original, no hebraico, ela é Bereshit, né? Então ele fala que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Então o que Deus está falando aqui através dessa passagem é que desde o princípio, né, desde o início, desde Bereshit. Bereshit, coincidência ou não, é o nome do primeiro livro da Bíblia, que nós, em português, chamamos de Gênesis. E o que os judeus entendem aqui, ou podem entender, né, os hebreus, é que, na verdade, o que Isaías está dizendo aqui é que Deus anuncia as coisas, ele anuncia o fim desde o livro de Bereshit, que é o Gênesis. E essa primeira profecia da Bíblia, ela começa com os 7 primeiros dias da criação. E Deus profetizou, a partir dos 7 dias da criação, que a Terra teria 7 milênios. O plano de Deus para a Terra seriam de 7.000 anos. Então daí a gente iria para Gênesis, capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Então eu vou ler para vocês aqui. No princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. E disse Deus: haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa. E ele fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas noite. E houve tarde e manhã o primeiro dia. Tá? Então eu vou dar uma passada rapidamente sobre os 7 dias para depois falar dos 7 milênios, né, da profecia em si. Então esse foi o primeiro dia. Eu vou montar uma linha de tempo, onde vocês vão conseguir ver dia a dia, né? Então, no primeiro dia, eu coloquei uma palavra que resume o primeiro dia, para a gente poder lembrar, né, algumas palavras. Então, eu coloquei aqui que o primeiro dia, para a gente resumir, tá, para poder lembrar lá na frente, ocorreu a separação da luz e trevas, né? Então agora a gente vai para o segundo dia da criação. Isso está em Gênesis, capítulo 1, versículos 6 a 8. E disse Deus: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. Fez, pois, Deus o firmamento e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas sobre o firmamento. E assim se fez. E chamou Deus ao firmamento os céus, e houve tarde e manhã o segundo dia. Então as águas de cima eu entendo como sendo as nuvens, né, as chuvas, e as águas abaixo do firmamento eu entendo como os oceanos, os mares, né? A gente tem aqui, então, num gráfico, o segundo dia, eu coloquei como as palavras para a gente relembrar, né, como foi o segundo dia: águas acima, né, e as águas debaixo do firmamento. Já no terceiro dia da criação, né, isso está em Gênesis capítulo 1,
do versículo 9 ao 10. Disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. A porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas, marés, e viu Deus que isso era bom. Então, colocando na nossa linha do tempo, eu coloquei aqui as palavras-chave, né? Juntar as águas e porção seca. Agora, no quarto dia, que é Gênesis capítulo 1, do 14 ao 16, e disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos, e sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os 2 grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. Então, no quarto dia, Deus criou o sol, a lua e as estrelas. Então, colocando isso na nossa linha do tempo, nós temos aí os luminares, sol, lua e estrela, as palavras-chave aqui, para a gente lembrar disso na frente. No quinto dia, né, tá em Gênesis capítulo 1, do versículo 20 ao 21. Começa assim: e disse Deus: produzam as águas abundantemente seres de alma vivente, e voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo ser de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e toda a ave de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Então, aqui no quinto dia foi onde Deus criou vida, né? Essa vida começou pela água, né? Ele diz aqui: produzam as águas abundantemente a seres de alma vivente. Então, aqui colocando na nossa linha do tempo, né? Eu coloquei aqui as palavras-chave: produzam águas, né? Produzam as águas, a vida. Agora, indo para o sexto dia, está em Gênesis capítulo 1, do 24 ao 26. E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis e feras da terra conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as feras da terra conforme a sua espécie, e o gado conforme a sua espécie, e todo o réptil da terra conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Ele criou o homem nesse dia, e o homem deveria dominar sobre toda a terra. Então, a palavra-chave aqui para o nosso timeline, né, para a nossa linha do tempo, é o homem e o domínio sobre toda a terra. Então, sobre o sétimo dia, em Gênesis capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Assim, os céus e a terra e todo o seu exército foram acabados. E havendo Deus acabado no sétimo dia, ou no dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo, e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Então, aqui na nossa linha do tempo, a palavra-chave para o sétimo dia é o descanso. E como eu tinha antecipado já para vocês, que aquelas passagens que eu acabei de citar, dos 7 dias da criação, elas são referentes a um período de 7.000 anos que Deus planejou para o ser humano. Aqui eu vou mostrar para vocês as passagens que dão embasamento nessa teoria, tá? Então, por exemplo, a gente tem Salmos capítulo 90, versículo 4, que fala o seguinte: porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Então, vocês vão perceber que ele está dizendo que 1000 anos são para Deus como um dia. Mesma coisa em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Pedro diz o seguinte: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então aqui, mais uma vez, a Bíblia está citando que para Deus um dia nosso se interpreta como se fosse 1000 anos para o Senhor, e vice-versa, 1000 anos como se fosse um dia. Então por isso a gente está usando essa passagem para interpretar os 7 dias da criação como se fossem 7.000 anos. E em seguida, né, eu vou tentar provar isso, né, usando outras passagens bíblicas até chegar nos dias de hoje.
né, até chegar nesses últimos dias. Vou colocar agora os 7 dias da criação, que a gente já falou, vou colocar um pouco acima, e logo abaixo colocar uma linha do tempo, que são 7 milênios. Então eu vou trazer a correspondência de cada dia para cada milênio. Então, por exemplo, no primeiro dia a gente pode ver que houve a separação da luz e das trevas, tá? No primeiro milênio, né, pensa assim, Adão está vivendo, já foi criado, e no primeiro milênio Adão pecou, né, ele comeu lá do fruto proibido. Então, acho que essa história todo mundo já conhece. Então, em Gênesis capítulo 3, versículo 23, o Senhor Deus, pois, lançou fora do jardim do Éden. Então, o Senhor Deus lançou fora Adão por ter comido o fruto proibido, para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do jardim do Éden e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, ou seja, no primeiro milênio, o que aconteceu? Deus separou o homem da presença dele, né, por causa do pecado, né? O pecado não pode conviver na presença de Deus, então Deus teve que separar Adão da sua presença. Então, assim como no primeiro dia houve a separação da luz das trevas, no primeiro milênio houve a separação de Adão da presença de Deus. Então, agora, fazendo a correspondência do primeiro dia da criação com o primeiro milênio, a gente faz essa analogia, que a separação da luz das trevas, então, corresponde à separação de Adão da presença de Deus. Agora, indo para o segundo dia da criação, a gente viu que as palavras-chave, né, para a gente lembrar o segundo dia da criação, são as águas de cima e as águas de baixo. Deus criou as águas de cima no segundo dia e as águas de baixo. Já no segundo milênio, a Bíblia diz o seguinte, no capítulo 7, versículo 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. Então aqui está falando das águas de cima, no segundo milênio. Já em Gênesis capítulo 7, versículo 17 até o 19, a gente vê o seguinte, já vou pular para o versículo destacado, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo do céu foram cobertos. Então, ou seja, aqui já está falando das águas de baixo, né? Então você tem, no segundo milênio, se cumprindo a profecia que é das águas de cima e as águas de baixo. Aqui a gente faz a relação entre o segundo dia e o segundo milênio. Tá? Então as águas de cima eram as chuvas e as águas de baixo era o nível do mar, que subiu, que se elevou. Já no terceiro dia da criação, Deus ele juntou as águas num só lugar e exibiu a porção seca. No terceiro milênio, com Moisés, né, Moisés estendeu a mão sobre o mar, como diz em Êxodo 14, 21. Moisés estendeu a mão sobre o mar e o Senhor, por um forte vento oriental que soprou sobre toda aquela noite, fez retirar-se o mar, que se tornou terra seca, e as águas foram divididas. Então também fala das águas se juntarem num só lugar e da porção seca aparecer. E os judeus atravessaram através da porção seca, que é a terra, né? Já no quarto dia da criação, Deus criou os luminares, o sol, a lua e as estrelas. Já no quarto milênio, nasceu Jesus Cristo e João Batista. Então aqui na passagem João 8:12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andarás em trevas, mas terá a luz da vida. Então Jesus refere-se a si mesmo como sendo a luz do mundo. É uma analogia direta ao sol. Assim como João Batista, ele é uma analogia à lua, porque ele fala em João 1, do versículo 6 ao 9, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo homem. Então João Batista, assim como a lua,
ele não tem luz própria, ele não é a luz por si só, mas ele testifica da luz. Ele reflete a luz, ele aponta para a luz. Então, assim como no quarto dia da criação, Deus criou os 2 luminares, no quarto milênio, ele enviou os 2 luminares. Né? As estrelas são representadas, acredito eu, pela igreja, uma analogia à igreja, aqueles convertidos, que se tornam luz. A Bíblia também coloca isso em diversas passagens. E também tem uma profecia no Antigo Testamento sobre o Messias, que falava da vinda do Messias, que diz o seguinte, em Malaquias, capítulo 4, versículo 2. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Então a gente consegue ver no quarto milênio, né, a profecia do quarto dia se cumprindo. Então no quinto dia, né, Deus disse, produzam as águas a vida, ou os seres vivos. Né? Em algumas traduções você vai encontrar como seres de alma vivente, em outros como a vida, outros como seres vivos. Então a gente entende que as águas produziram vida. Já no quinto milênio, com a morte de Jesus, com a crucificação de Jesus, ele disse que enviaria o Espírito Santo. E o Espírito Santo traria a vida. Então Jesus ele deu a vida por nós e ainda enviou o Espírito Santo, que ele faz algumas analogias ao Espírito Santo como se fosse água. Então, por exemplo, em João 4,14, Jesus diz o seguinte, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então Jesus falando do Espírito Santo como se fosse água e que essa água jorraria para a vida eterna. Uma outra passagem é em João 7, 37 ao 39. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Sobre o quinto dia da criação, né, se refere ao Espírito Santo e à vida que seriam entregues por Jesus no quinto milênio. Já no sexto dia, Deus criou o homem e falou para o homem ter domínio sobre toda a terra, dominar sobre todos os animais, sobre os seres vivos, né, sobre todos os seres vivos e sobre toda a terra. Já no sexto milênio, a Bíblia fala em 2 Tessalonicenses, vai se manifestar o homem do pecado. Então ela diz o seguinte, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, que em outras passagens ele é chamado de anticristo. Então, por exemplo, aqui fala também em Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8, que então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Então, esse anticristo que vai ser revelado, né, em várias outras passagens, apontam para o fim do sexto milênio. Em outra passagem, Apocalipse 13, do 7 a 8, diz o seguinte, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Da mesma forma como no sexto dia ao homem foi-lhe dado todo o poder sobre todos os animais, sobre todo ser vivo e sobre toda a terra, ao anticristo foi-lhe dado poder sobre toda a tribo, língua e nação. E aqui também no Apocalipse, chamando ele de besta, né, fala o seguinte, adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então esses que vão adorar a besta já não estavam no livro da vida, então são pessoas que não estão salvas. Né? O problema é que a Bíblia diz que praticamente todos vão adorar. Né? Nessa passagem aqui, Apocalipse 7 e 8, fala que, Apocalipse 13, do 7 a 8, diz que praticamente todos os habitantes da terra adoraram essa besta, esse anticristo que vai surgir. Então vai ter uma enganação muito forte nesse fim dos tempos, nesse período do fim. Já no dia 7, a Bíblia fala do descanso. No sétimo dia, Deus descansou de toda a obra que ele fez.
Agora, fazendo a correlação com o sétimo milênio, diz o seguinte, em Hebreus capítulo 4, versículo 3, porque nós, os que temos crido, entramos no repouso. Tal como disse, assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, embora suas obras estivessem acabadas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, e repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. Aqui a gente vê que aqueles que creem em Deus entrarão no repouso, né? Os que têm crido, nós que temos crido, entramos no repouso. Então esse repouso o que é? A Bíblia fala de um milênio, de um reino de 1000 anos com Jesus aqui na Terra. Mas agora em Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 29, Jesus diz o seguinte, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Então Jesus prometeu para todos aqueles que virem até ele e aprender sobre ele, procurar sobre ele, né, e crer nele, encontrarão descanso para a vossa alma. E também em Apocalipse 20, do versículo 4 ao 5, ela fala sobre o reino milenário de Jesus, né? Então fala o seguinte, vi tronos e assentaram-se sobre eles e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, porque nesse último período, no reino do anticristo, as pessoas que crerem em Jesus e não se curvarem à besta serão degolados, serão mortos, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal nas suas testas, nem em suas mãos. Então essas pessoas que não adoraram a besta, nem a imagem da besta, e não receberam o sinal nas suas testas, nem nas suas mãos, viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos, que não creram em Cristo, os demais, não reviveram, até que os 1000 anos se completem, ou até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então a Bíblia fala desse reino milenar, né, que aquelas pessoas que não creram em Cristo não serão ressuscitadas, ficarão mortas, enquanto as que creram serão ressuscitadas e viverão com ele durante 1000 anos aqui na Terra, num reino de paz, tranquilidade. Ele já vai ter eliminado a morte da Terra, essas pessoas não morrerão. Seria essa a promessa para aqueles que creem nele. Então, essa manifestação do anticristo, né, ela ocorre após um evento que é chamado de arrebatamento, né? Algumas pessoas creem diferente em relação ao arrebatamento, mas basicamente ocorreria esse arrebatamento. O que é o arrebatamento? As pessoas que creem em Cristo desaparecerão da Terra, simplesmente vão desaparecer. Pode parecer incrível, né? Mas se você presenciar pessoas desaparecendo e você continuar na Terra, então é bom se preocupar, porque a Bíblia já previu esse momento, disse que iria acontecer. Isso é explicado assim de várias maneiras, várias profecias, é mostrado de diversas maneiras na Bíblia. Jesus ele viria para buscar aqueles que creram nele quando estivesse no final do sexto milênio, um pouquinho antes do anticristo se manifestar. E então, ou seja, o que é o sexto milênio? Então pensa bem, Jesus ele veio no 4º dia, foi crucificado no 5º, né, no 5º dia, ou seja, no 5º milênio. Passou o 5º milênio, praticamente passou o sexto milênio, ou seja, são 2000 anos após a crucificação de Cristo, que ele voltaria para buscar a igreja, né, um pouquinho antes de 2000 anos, porque o anticristo reinaria por 7 anos, de acordo com a Bíblia. Então vai ser o período que eu vou falar agora. Então se você olhar esse gráfico, aqui essa linha do tempo, você reparar que esses 3 últimos dias, ou 3 últimos milênios, eles são o tempo que nós estamos agora. Então eu vou dar um zoom, vou ampliar esse período. Desde a crucificação de Cristo, ali que tem uma cruz perto do ano 4000, eu estou colocando o tempo desde Adão, então seria o ano 4000, mas próximo do ano 28 nosso. O calendário foi zerado, né, no nascimento de Cristo, mas tem uma correção que precisa ser feita, porque Herodes, que foi aquele que perseguiu a Cristo, ele na verdade morreu 4 anos antes do ano 1º, porque Herodes mandou matar as crianças todas com menos de 2 anos. Então você vê que Herodes ele morreu no ano -4, ou no 4 antes de Cristo.
Então Jesus teria nascido entre o ano 5 antes de Cristo até o ano 7 antes de Cristo. Eu diria que assim, a crucificação dele ocorreu por volta do ano 28. A gente teria 2 dias, porque ele voltaria no terceiro dia, ele disse, né? Ressuscitarei no terceiro dia, voltaria no terceiro dia. A gente sabe que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, então Jesus voltaria no terceiro milênio após a crucificação. Então, se a gente pegar que Jesus foi crucificado no ano 28, por cima, porque a gente não consegue saber exatamente quando, tem muitas correções para fazer. Mas se a gente pegar que ele foi crucificado por volta do ano 28, a gente somar mais 2000 anos, a gente teria um retorno dele por volta do ano 2028. Não sei, estou dizendo por volta, só para ficar claro que está próximo, mas não é possível saber o dia exato. Então, por exemplo, a gente sabe que antes dele voltar, existe um período de 7 anos, que é o reinado do anticristo, que é um período chamado de tribulação pela Bíblia. Por isso que eu digo que não dá para explicar num vídeo só. Estou fazendo um resuminho breve do que vai vir nos próximos vídeos, que eu vou entrar com mais detalhes sobre cada um desses pontos. Mas só depois desses 7 anos de reinado do anticristo, Jesus volta para, que é a batalha do Armagedon, para vencer o exército do anticristo e estabelecer um reino de 1000 anos na Terra. Só que aqueles que creem em Cristo, que a Bíblia chama de igreja, não são esses templos que hoje chamamos de igreja, mas a palavra eclésia no grego, né, Jesus disse que o nosso corpo é o templo de Deus, né? O Espírito Santo de Deus habita em nós, de acordo com Cristo. Aquele que crê recebe o Espírito Santo de Deus. Então, nós seremos retirados da terra. Isso é no período de arrebatamento. Você consegue ver aí no gráfico, essa seta laranja é onde ocorreria o arrebatamento. Então a gente tem a crucificação de Cristo, teremos o período de 2000 anos da igreja, que é onde nós estamos. Aí ocorre o arrebatamento, depois ocorre a tribulação, que é o reino do anticristo, de 7 anos. Depois ocorre a segunda vinda de Cristo, essa seta azul, né, por volta do ano 6000 desde Adão. E daí inicia o reino milenar, que é o 7º dia, né, que é o último milênio, como eu já li para vocês, a Bíblia fala sobre isso. Então eu vou tentar em próximos vídeos falar mais sobre cada um desses pontos, com mais detalhes, mas resumindo, está bem próximo, tá? Não sabemos o dia e hora, mas está bem próximo. Fiquem com Deus, um abraço a todos e até mais.